Na contemporaneidade, o conceito de classe social é visto por alguns como inexistente ou disseminado há pouco tempo na história da humanidade. No entanto, a divisão social por classes, primeiramente estabilizadas por poder, surgiu ainda na Antiguidade Oriental, durante a primeira civilização humana, na Mesopotâmia, onde a pirâmide social era composta pelo rei em seu topo, seguido por militares e nobres, os camponeses e artesãos e, por fim, os escravizados. Com o passar do tempo, os povos antigos foram criando uma sociedade cada vez mais primitiva e dividida, e aqueles que uma vez sonhavam em ter uma posição elevada na pirâmide já não acreditavam mais que era possível e conformaram-se com sua designação até a morte. No período da Grécia Antiga, nasceu uma esperança em meio aos excluídos, a instauração da democracia, que ampliou os direitos civis a todos os cidadãos. Porém, o significado de totalidade dos atenienses destruiu a expectativa de mulheres, escravos e metecos, que se um dia sonharam que poderiam exercer tais direitos, sequer tinham a mínima liberdade desejada. É nesse cenário que conseguimos perceber a evolução da estratificação social, onde a divisão por poderes passa a desconsiderar até mesmo as mulheres e os estrangeiros, elevando somente os homens maiores de 18 anos ao alto nível. Durante a transição para a Idade Média, houve uma evolução na consideração ao trabalho dos camponeses e surgimento da burguesia, ainda que os servos continuaram em suas mesmas condições. No entanto, a era medieval foi marcada pela grande influência da Igreja Católica na humanidade, da qual o clero tinha mais poder direto do que o próprio rei, e assim surgiu um novo preconceito evidente, a discriminação por crença. A Inquisição foi um movimento político-religioso que condenou todos aqueles que eram contra a Igreja Católica, professavam crenças divergentes ao cristianismo e cometiam atos de bruxaria, como as curandeiras e cientistas. A tortura sofrida era tanta que destaca-se sombriamente no feudalismo e pendura-se por séculos, entrando em declínio somente em 1800, extinguida oficialmente em 1821 pelas Cortes Constituintes. Mas até essa data, muito ainda veio a ocorrer. A Idade Moderna entra em ascensão e com ela a expansão política e econômica na Europa, seguida pelo mercantilismo e capitalismo após a primeira Revolução Industrial. A amplificação econômica instaura na sociedade uma segmentação ainda maior por condições socioeconômicas, resultando em uma desigualdade social extrema, onde o colonialismo desenfreado das potências europeias contribui para tal discrepância, tornando o mundo eurocentrista. E é durante esse período de movimentos e revoltas que a sociedade traz à tona dois importantes marcos, a discriminação racial e o início da imigração. Tratando-se de Brasil, essa questão eurocêntrica chega em nosso território através da colonização portuguesa, em 1500, com o achamento do atual território. Portugal encontra então sua fonte de riqueza e exploração, que persistiu por mais de 300 anos, invadindo nossas terras e surpreendendo-se com a existência de povos aqui nativos, os indígenas. As novidades aqui presentes oportunizaram a apropriação dos portugueses do que então era nosso. Assim, inicia-se o quinhentismo, como chamado na literatura o período de catequização dos indígenas aos dogmas cristãos, criação de vilas sob o comando do rei de Portugal e o aproveitamento da matéria-prima do pau-brasil e a fertilidade das terras para a plantação açucareira. Os portos litorâneos tornam-se os centros de navegação para importação e exportação marítima, mas também a porta de entrada para os escravizados no país. No início, os indígenas eram utilizados para o trabalho compulsório, mas com a proteção da Igreja Católica, os portugueses tiveram de ampliar a exploração, trazendo os negros africanos para a escravatura. A fase da escravatura do Brasil é a imagem perfeita da utilização de classes por cor, onde os mais ricos são brancos e europeus, enquanto os escravos são míseros negros africanos, cujos são tratados como objetos e vendidos para as famílias e vilas, para uma mão de obra compulsória. Estima-se que foram cerca de 12 milhões de negros escravizados em território brasileiro, que lutavam todos os dias buscando a liberdade.
mas que se fossem pegos fugindo ou descumprissem as ordens dos senhores, eram castigados até a morte. Um período sóbrio e lamentável para a história de um país que hoje possui 55% da sua população declarada como preta ou parda, mas que ainda, após a abolição da escravatura em 1888, a mais tardia do mundo, sofrem de trabalhos análogos à escravidão todos os anos. Com o passar do tempo, a influência europeia na nação brasileira vai além de Portugal, iniciando a imigração alemã e italiana ao sul, em 1824 e 1875, respectivamente. Os imigrantes instauram-se em colônias no sul e sudeste do país, movimentando nossa cultura e apresentando novas tradições, que hoje estão em nosso dia a dia. Dessa forma, naquela época, o Brasil então possuía 5 etnias diferentes: indígenas, portugueses, africanos, alemães e italianos, tornando assim o país com maior miscigenação no mundo, com descendentes desses povos espalhados por todo o território nacional. E foi assim que, aos poucos, nossa pátria foi moldada, de povo alegre, cultura rica, terras férteis, fauna e flora mais diversificada do planeta, mas ainda imperfeito. Equivocado aquele que diz que o Brasil não possui divisão de classes, que todos possuem direitos estabelecidos e igualitários, como se vivêssemos em um conto de fadas. Índices apontam que somos uma das nações mais racistas da atualidade e com alta taxa de desigualdade, perceptíveis ao olharmos para as favelas e os grandes edifícios comerciais de uma mesma região, como São Paulo. A distância social aqui existente é alarmante, enraizada de diversos fatores e, com absoluta certeza, inerente ao sistema capitalista. O conceito de distância social para a sociologia é o ápice que estende-se entre a população de uma mesma região, gerado por um preconceito ou negligência governamental. Segundo o livro O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, a estratificação da sociedade brasileira possui 7 subdivisões, daquele que é dominante, o patronato, ao oprimido, os marginais. Essa diferença ocorre dentro de uma mesma região, estado e cidade, enquanto uns moram de mansões, outros não recebem nem um salário mínimo e lamentam por melhores condições. A título de exemplo, compara-se em nossa nação a ilha de Santarém, no Pará, com o Ibirama, em Santa Catarina, os extremos do Brasil, com a considerada pior qualidade de vida e níveis extremos de pobreza, a área melhor desenvolvida e igualitária, respectivamente. Infelizmente, essa estrutura é historicamente inerente e não mudará da noite para o dia, mas impossível de ser negligenciada pelo bem de nossa nação. Nos tempos mais antigos, tais comportamentos poderiam ser considerados como normais e escondidos pela sociedade como um todo, mas, hoje em dia, há uma visão diferenciada acerca dos pensamentos discriminatórios e suas consequências. E ainda que essa consciência não esteja presente a todos, deve-se sempre buscar mudar a estrutura enraizada na sociedade mundial, auxiliando no processo de fundamentar um mundo mais justo e igualitário. Oi, Marcelo! A gente veio aqui te desejar um ótimo final de semana. Dizer que a nossa quinta integrante não pôde estar presente porque está detestado. E uma ótima maratona de vídeos pra você. A gente ajudou você a otimizar seu tempo, economizar seu tempo no final de semana, porque infelizmente nosso vídeo não deu 25 minutos, mas é isso aí. Beijos! Tchau! Só estamos esperando dar o tempo.